Amigos do portal JWM, nós voltamos agora a conversar com o Dr. Daniel de Freitas Gomes Soares, urologista aqui do Centro Clínico JWM. Só para recapitularmos, na entrevista anterior nós estávamos falando sobre o câncer de próstata. E nós continuamos agora justamente com essa temática, o câncer de próstata e como que a gente pode buscar um tratamento, um diagnóstico precoce, enfim, quais são os processos e os procedimentos que os homens devem adotar. Muita gente diz, mas eu faço o PSA, que é o exame de sangue. Ele é importante, né, doutora? Mas não é o que vai de fato diagnosticar o câncer. O PSA é um exame muito importante, tá? Um exame que mudou completamente a maneira de se diagnosticar o câncer de próstata. Um exame que foi criado na década de 80 e foi difundido como um método de rastreamento, como a gente conhece hoje, na década de 90. Antes disso, os pacientes eram diagnosticados com câncer de próstata só com doença metastática. Nenhum paciente antes do PSA era adequadamente tratado, o potencial de cura de um câncer de próstata era muito baixo. E o PSA mudou isso completamente. Então o PSA ele tem uma importância histórica em relação à maneira como a gente encara, diagnostica e trata o câncer de próstata até hoje. No entanto, o PSA é um exame longe de ser perfeito. Ele é um exame muito limitado, porque apesar de a próstata ser a única fonte produtora de PSA, ele não é específico de câncer de próstata. Então qualquer coisa que aconteça na próstata pode elevar o PSA. Então o paciente pode ter uma prostatite, o paciente pode ter a própria HPV, né, também aumentando o volume da próstata, aumenta a produção de PSA. E o câncer de próstata também aumenta o PSA. Então, na verdade, o câncer de próstata é uma das causas de aumento do PSA. Então, o problema do PSA é essa falta de especificidade. O ideal seria que a gente tivesse um exame mais específico para câncer, que só elevasse na presença de câncer, mas infelizmente a gente não tem. O que a gente tem é o PSA, e que vai elevar por diversas causas, uma delas é o câncer. Agora, o PSA ele sempre vai ser o primeiro sinal, ou seja, se tu tiveres o câncer de próstata, teu PSA vai estar elevado. Em 80% dos pacientes sim, 20% dos pacientes vão ter câncer de próstata com PSA normal, que a gente considera normal abaixo de 4, tem algumas nuances assim na interpretação do PSA, mas de uma maneira grosseira dá para dizer que um PSA até 4 é um PSA normal. E em torno de 20% dos pacientes têm câncer de próstata com PSA abaixo de 4. Então aí que mora o grande problema, o grande perigo mesmo. O exame de toque entra nesse cenário assim, para tentar melhorar um pouco a especificidade de um exame que tem as suas limitações como PSA. Né? A desvantagem, e daí nasce a polêmica a respeito do rastreamento e a respeito do uso do PSA para buscar ativamente assim, o câncer de próstata, é que como a gente faz o rastreamento com base num exame que não é específico, a gente joga a nossa tarrafa e pega um monte de paciente. Entre eles, a gente sabe que vão estar os cânceres de próstata. Mas a gente vai pegar muito paciente sem câncer de próstata e que vai ter que ser submetido à biópsia de próstata, que é um exame mais invasivo, né, que tem as suas complicações, embora não seja nada assim de outro mundo, né, mas muitos pacientes vão ser submetidos sim à biópsia de próstata desnecessariamente, para que a gente consiga diagnosticar os cânceres de próstata de fato. Né? Então, aí que mora a controvérsia, e durante esse mês de novembro a gente acaba se deparando, e a audiência vai também ter contato com esse tipo de controvérsia, com pessoas defendendo o rastreamento, com pessoas contra o rastreamento, justamente por isso. Né? Tem idade, a partir de tal idade o câncer de próstata se apresenta, ou não? Por exemplo, nós entrevistávamos ano passado isso, sobre o câncer de mama, e uma menina de 32, 33 anos teve um câncer de mama
ele precisou fazer a retirada de ambas as mamas, inclusive. Então, quer dizer, se fala muito no câncer de mama a partir de 40 e poucos anos, e ela bem antes disso já teve, né? A gente vai ter, obviamente, as exceções, e é uma coisa que quem trabalha com câncer consegue perceber, assim, é uma coisa que eu até tenho comentado com os meus colegas. A gente tem visto cada vez mais tumores, não só de próstata, tumores de rim, tumores de bexiga, em pacientes cada vez mais jovens, né? Recentemente eu operei um paciente com tumor de rim super avançado, com 40 anos. Eu tenho um paciente com tumor de rim também em estágio avançado, fez diagnóstico com 32, hoje ele está com 36. Então, a gente percebe, assim, talvez isso tenha muito a ver, assim, com nossos hábitos de vida. A gente está cada vez mais exposto a fatores de risco ambientais para a neoplasia, e uma pessoa com predisposição genética exposta a fator ambiental vai acabar desenvolvendo câncer mais cedo. De uma maneira geral, o câncer de próstata é muito raro antes de 50 anos, tá? Pacientes com menos de 40 anos são os pacientes para os quais a gente pode dizer tranquilamente: não precisa fazer nenhum exame agora, tu não precisa ter nenhuma preocupação em relação à tua próstata nos próximos anos. Antes dos 40 anos, então, a recomendação é não fazer rastreamento, tá? Dos pacientes de 40 a 55 anos, o que se recomenda é estratificar o risco e discutir com o paciente prós e contras de se fazer um rastreamento. Pacientes que tenham uma história familiar importante, né? Aquele paciente cujo pai teve câncer de próstata, o avô teve câncer de próstata, o irmão mais velho teve câncer de próstata, esse paciente nós não precisamos esperar que ele chegue aos 50 anos para começar a fazer exame. Esse paciente provavelmente nós vamos começar um pouco antes, com 45 anos. E uma outra população que está mais exposta a risco, e certamente por fatores genéticos, né, é a população afrodescendente, né? Os pacientes negros, eles têm uma predisposição genética maior a desenvolver câncer de próstata do que os pacientes de raça branca. Né? Então, é uma população na qual a gente também prefere iniciar a pesquisa de câncer de próstata aos 45 anos. Para aqueles pacientes aqueles pacientes com risco normal da população, né, sem fatores de risco adicionais, a gente recomenda que comece com 50 anos, acho que é uma boa idade para fazer pelo menos o seu primeiro exame. E eu acho que esse é o principal momento, assim, é o primeiro exame, o primeiro contato com o urologista, porque é nesse momento em que a gente vai definir qual é o risco daquele paciente. Porque hoje em dia se abandonou aquela ideia de submeter todo mundo à mesma coisa, ao mesmo padrão. Né? Hoje em dia o paciente vem à consulta e a gente tem a possibilidade, através de uma conversa, de uma consulta rápida, né, ter uma ideia de risco daquele paciente, né, e até poder definir como vai ser o acompanhamento dele dali por diante. Né? Um paciente com risco muito baixo, a gente pode orientar que ele repita PSA, exame de toque, não anualmente como antigamente se orientava, mas talvez no intervalo de 2 ou até 3 anos. Aquele paciente que a gente percebe que tem um risco um pouco maior, aí a gente não vai dar 3 anos de intervalo, a gente vai querer vê-lo, né, se os exames forem normais, no intervalo mais curto de 1 ano, né, para não deixar escapar, né, um diagnóstico precoce. Para encerrarmos a questão do câncer propriamente, doutor, quais são os tratamentos disponíveis atualmente? O tratamento para o câncer de próstata é diretamente relacionado ao estadiamento. Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente tem que saber em que estágio clínico está essa doença. Uma doença localizada, ela pode ser tratada com prostatectomia, que é a cirurgia para retirada da próstata, né? A cirurgia radical da próstata, que se tira a próstata e as vesículas seminais, ou com radioterapia, né? Associado ou não a tratamentos hormonais. Mas, basicamente, essas são as principais maneiras de se tratar o câncer de próstata. Quando a gente diagnostica um câncer, e esse câncer ele tem critérios que a gente chama de muito baixo risco, tá? O PSA é menor do que 10,
o estadiamento, o score de Gleason, que é o resultado que o patologista nos dá na biópsia, é o menor possível, né? E quando a gente tem uma proporção dos fragmentos da biópsia muito baixa, a gente pode chamar esse paciente de muito baixo risco. Esses pacientes, inclusive, a gente poderia optar por não tratá-los, né, e acompanhá-los até que essa doença se torne uma doença com alguns sinais de mais agressividade. Perfeito. Risco de impotência. É o medo de todo homem. É o medo de todo homem. E, na verdade, o risco existe, tá? Mas ele é muito menor do que os homens imaginam. Tá? E ele existe tanto com a cirurgia, com a prostatectomia radical, quanto com a radioterapia. Ao longo de 12 meses de recuperação, e é importante o paciente entender que quando ele faz um tratamento, nos 12 meses seguintes ele vai estar num processo de recuperação. Então, ao longo desses 12 meses, a gente não se preocupa tanto com a recuperação da potência, mas a gente sabe que no final de 12 meses, em torno de 10% dos pacientes vão precisar de algum tratamento complementar para a sua disfunção erétil, em torno de 5% dos pacientes vão precisar de algum tratamento complementar para a perda de urina. Então, 90% dos pacientes recupera a potência que tinha antes da cirurgia ou da radioterapia, e 95% dos pacientes recupera completamente a capacidade de segurar a urina. Bom, doutor, esse primeiro contato dentro deste Novembro Azul, eu acho que se conclui muito bem dessa forma, né, com esse bate-papo sobre o câncer de próstata propriamente, e depois a gente vai fazer uma outra entrevista com o Dr. Daniel também, falando sobre os outros problemas, as outras investigações que o homem deve fazer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde.